A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer, em primeiro lugar, ao nosso bom Deus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, de estudar as profecias bíblicas, de estudarmos os eventos escatológicos. Mas eu quero também estender esse agradecimento ao nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, por essa oportunidade de poder usar este veículo de comunicação através da TV, das redes sociais, para que possamos juntos estudar a inerrante e infalível Palavra de Deus. E agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. Muito obrigado por sua audiência. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço por suas orações e pelas mensagens que nós recebemos diariamente através das redes sociais, né? E eu quero lembrar mais uma vez, se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, uma opinião para nós, o número do WhatsApp está aparecendo na sua tela, que é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Já estamos estudando este tema há meses, né? Nós já demos um passeio nas páginas do Antigo Testamento, né? Iniciamos o estudo das profecias lá no livro de Gênesis, estudamos as principais profecias do Antigo Testamento. Nos últimos meses nós demos início ao estudo das profecias do Novo Testamento, né? Inclusive, vamos relembrar aí, nós já estudamos as profecias do Evangelho escrito por Mateus, escrito por Marcos, escrito por Lucas, escrito por João. Também estudamos as profecias do livro dos Atos dos Apóstolos e iniciamos o estudo das profecias das epístolas, estudando algumas profecias da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Mas deixa-me trazer aqui uma informação que eu considero assim muito importante, talvez você até já tenha percebido. A grande maioria das profecias que estudamos no Antigo Testamento foram profecias que já se cumpriram. Nós estudamos a profecia e o seu cumprimento. Estudando as profecias do Novo Testamento, obrigatoriamente, nós vamos nos deparar com profecias que ainda vão se cumprir no futuro. Então você vai perceber isso, que muitas das profecias que vamos estudar a partir de agora, né, as profecias principalmente das epístolas, são profecias que ainda terão seu cumprimento no futuro próximo. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo das profecias bíblicas, como sempre fazemos, trazendo algumas informações introdutórias sobre o livro, sobre o autor. Vamos selecionar algumas das principais profecias desses livros denominados, né, de epístolas. Primeiro as epístolas paulinas, depois as epístolas gerais e depois algumas profecias do livro do Apocalipse, e vamos estudar essas profecias. E algumas delas você vai perceber que já se cumpriram, mas a grande maioria das profecias do Novo Testamento serão profecias que ainda terão o seu cumprimento em um futuro próximo. Então hoje nós vamos dar início ao estudo das profecias da primeira carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. E antes de darmos início ao estudo das profecias dessa carta ou dessa epístola, nós traremos algumas informações sobre a igreja de Corinto e sobre esta primeira epístola aos Coríntios. Bem, vamos falar um pouco sobre a igreja. A igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 depois de Cristo, né? Nessa cidade, Paulo permaneceu por 18 meses, né? 1 ano e meio, mais ou menos, pregando, ensinando a palavra de Deus. Eu posso dizer que os cristãos, que a igreja de Corinto teve o privilégio que muitas outras não tiveram. Porque Paulo, nas suas viagens, sempre estava viajando de cidade em cidade e nem sempre ele poderia se deter muito tempo em uma cidade.
Mas ali em Corinto, Paulo teve a oportunidade não só de fundar aquela igreja, mas também de estar durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus, doutrinando aquela igreja. E aquela igreja, a igreja de Corinto, era composta basicamente de gentios. Se você está com uma Bíblia, é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, tá certo? Porque apesar de a equipe de artes separar os textos, né, as imagens para nós estudarmos as profecias, mas sempre estamos lendo outros textos que não vão estar necessariamente aí na sua tela. Então, se você puder, abra a sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, que é exatamente a ocasião em que mostra a fundação dessa igreja lá de Corinto, da cidade de Corinto. Capítulo 18, versículo 1 diz: depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Lembra disso? No capítulo 17, Paulo estava em Atenas, Paulo pregou no Areópago, lembra? No capítulo 18 ele chega e vai à cidade de Corinto. Versículo 4, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Os gregos aqui são os gentios, você sabe. Então, Paulo esteve ali pregando na sinagoga, lá na cidade de Corinto. No versículo de número 8, há outra informação importante. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Então veja que havia ali aquele homem chamado Crispo, aquele principal da sinagoga, se converteu junto com a sua família e creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Então houve ali muitas conversões na cidade de Corinto. E no versículo 11, o médico Lucas diz que Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então eu posso dizer que os crentes, né, a igreja de Corinto teve esse privilégio de ser uma cidade, uma igreja, melhor dizendo, fundada pelo apóstolo Paulo, mas que Paulo esteve ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. E Paulo sente a necessidade de, anos depois, escrever essa carta ou essa epístola, né? Então, essa primeira carta ou epístola aos Coríntios, ela foi escrita por volta do ano 55, né? Quando Paulo estava em Éfeso. Então, mais ou menos 5 anos depois da fundação daquela igreja, Paulo estava na cidade de Éfeso e escreve essa carta. E Paulo, ao saber dos problemas que estavam acontecendo, ocorrendo em Corinto, escreveu essa carta para solucionar os problemas daquela igreja. Inclusive, eu quero trazer aqui algumas informações que são importantíssimas, né? A igreja de Corinto era a mais problemática daquela época, né? A cidade de Corinto recebia muitos marinheiros, muitos viajantes de outras cidades que vinham a Corinto, principalmente em busca de comércio, e aquela cidade era uma grande metrópole nos dias de Paulo, a cidade de Corinto, e tinha muitos viajantes, muitos marinheiros, e ocorreu que aquela cidade, né, era uma cidade muito pervertida, essa é a palavra. E essa influência negativa da cidade de Corinto acabou acarretando em problemas para a igreja. Se você lê as epístolas, que são 21, são 13 paulinas e 8 gerais, você vai perceber que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Muitos problemas sérios havia naquela igreja, e um dos objetivos de Paulo, ao escrever essa carta, essa epístola, era exatamente ensinar, doutrinar, corrigir, orientar, ensinar aos crentes de Corinto devido aos muitos problemas que estavam ocorrendo naquela igreja. Nós vamos enumerar alguns, que aqui você sabe ainda não é profecia, ainda não estamos estudando as profecias, estamos trazendo algumas informações históricas, algumas informações introdutórias para você conhecer melhor essa carta ou essa epístola, né? Então, você vai perceber no capítulo 1, versículo de número 11, que Paulo recebeu informações daquela igreja através da família de Cloe. Diz, capítulo 1, versículo 11, diz assim:
porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então, eu posso dizer que Paulo funda a igreja de Corinto por volta do ano 50, esteve ali durante 1 ano e meio pregando, ensinando a palavra de Deus. Houve muitas conversões naquela cidade, mas depois Paulo precisa viajar. Paulo vai fazer outras viagens, né? Vai fundar outras igrejas, vai para outras cidades. E quando Paulo está em Éfeso, ele recebe essa informação da família de Cloé dos muitos problemas que haviam na igreja de Corinto. E dentre os muitos problemas da igreja de Corinto, nós vamos citar alguns. Primeiro deles são as divisões na igreja em Corinto. Havia uma espécie de partidarismo na igreja. Uns diziam assim, eu sou de Paulo. Outros diziam assim, eu sou de Apolo. Outros diziam assim, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Cristo. E Paulo escreve exatamente para combater esse partidarismo na igreja. Inclusive, Paulo chama os crentes de Corinto de crentes carnais, de meninos em Cristo. Você vai perceber isso, por exemplo, no capítulo 1, versículo 10, que Paulo vai falar sobre essas dissensões na igreja, né? Versículo de número 12, Paulo corrige esse erro doutrinário, falando que uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, de Cefas, de Cristo. E no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer claramente que não pôde falar aos crentes de Corinto como crentes espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque eles eram carnais, eles estavam com contenda, com partidarismo na igreja. Havia também em Corinto problemas de litígio entre os irmãos, não é? O apóstolo Paulo censura os cristãos que estavam envolvidos com problemas sociais, problemas que envolvia a própria igreja, e os irmãos estavam indo para os tribunais para solucionar problemas, discórdias entre os próprios irmãos. Isso está no capítulo de número 6, não é? Versículo 1, por exemplo. Paulo diz, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Se você ler o capítulo 6, Paulo vai dizer isso. Olha, nós vamos julgar os santos, nós vamos julgar os anjos. Será que vocês não são dignos de resolver essas causas pequenas? Paulo repreende os crentes, dizendo assim, será que vocês não podem resolver esses problemas locais? Vocês estão indo para os tribunais, para incrédulos, resolver problemas dentro da igreja, dentro de vocês. Era outro problema da igreja. Mas não para por aí, havia outro problema, não é? Que Paulo abordou nessa carta, que foi as dissensões na Santa Ceia. Por incrível que pareça, até mesmo nessa celebração da Santa Ceia, né? Essa celebração tão solene, aquele momento de comer o pão, de beber o vinho, de celebrar a morte de Cristo, de relembrar do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, até mesmo nesse culto tão especial, tão solene, havia dissensões entre os irmãos. Havia uns que comiam demais, outros ficavam com fome e outros até que se embriagavam, né? Paulo, no capítulo de número 11, inclusive é um texto que nós sempre lemos, não é? Nos cultos de Santa Ceia, né? Capítulo de número 11, a partir do versículo de número 17, com exclusividade a partir dos versículos 20 a 22, que Paulo vai censurar os crentes por conta dessas dissensões que estavam havendo, essa falta de reverência até mesmo na Santa Ceia. Paulo também vai instruir os cristãos de Corinto sobre a necessidade de ordem no culto. Havia muitas profecias, inclusive esse capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios é um dos meus textos prediletos. Eu gosto muito quando nós estamos lecionando sobre a pneumatologia, sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre o correto uso dos dons espirituais. Eu gosto muito de ler, de citar esse texto, primeira carta aos Coríntios, né? Porque Paulo vai deixar bem claro que estava havendo um excesso, um exagero no uso dos dons. Havia muitas profecias, línguas estranhas, né? Que estavam ocorrendo assim de forma desordenada, muita gente falando em línguas estranhas, profetizando ao mesmo tempo, causando uma certa desordem no culto, sem promover edificação, né? E por isso Paulo escreve com esse objetivo de instruir os crentes acerca da ordem do culto, acerca da administração dos dons espirituais. Esses são alguns
dos muitos problemas da igreja de Corinto, você sabe que eu não citei todos, né? Você sabe que eu omiti até alguns aqui, você sabe disso. Mas eram muitos problemas e por incrível que pareça, nós louvamos a Deus não pelos problemas da igreja, não é porque a gente não vai agradecer pelos problemas de uma igreja, mas nós louvamos a Deus porque o Espírito Santo se utiliza de Paulo para corrigir esses erros da igreja, para ensinar-nos, para orientar, e você sabe disso. Nós já dissemos aqui, quando nós introduzimos o estudo das epístolas, nós dissemos isso, que essas cartas, elas são atuais, elas são contemporâneas, embora que estejamos estudando uma carta que foi escrita, né, por volta do ano 50, da era cristã, quase 2 milênios atrás, mas elas são atuais, elas são contemporâneas, elas servem para a igreja hoje. Então nós não vamos agradecer a Deus pelos problemas de Corinto, mas vamos agradecer a Deus pelas cartas enviadas pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, porque à medida que Paulo ensinou, doutrinou, orientou aquela igreja, essas recomendações, esses conselhos, essas orientações, essas repreensões servem também para a igreja atual, para a igreja moderna, né? E outro detalhe importante, né, para concluirmos essa introdução da primeira carta aos Coríntios, nós podemos dizer que um outro propósito de Paulo, ao escrever essa primeira carta, era responder algumas perguntas sobre diversos assuntos. Então, Paulo tanto foi informado pela família de Cloé dos problemas da igreja, e Paulo escreve para corrigir esses erros doutrinários, para repreender, ensinar e exortar aqueles crentes, mas também Paulo escreve para responder algumas perguntas, alguns questionamentos. Por exemplo, no capítulo de número 7 da primeira carta aos Coríntios, eles fizeram várias perguntas acerca do casamento. Paulo diz, né, ora, quanto às coisas que me escrevestes, né? Então Paulo vai orientar a igreja sobre questões relacionadas a casamento, né? De mulheres crentes que o marido não era crente ou vice-versa. Paulo vai orientar sobre isso, né? Como deveria proceder os casais, as famílias, né? No capítulo de número 8, Paulo diz, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Então eles também escreveram, perguntaram sobre aquelas carnes de animais que foram oferecidas aos ídolos, se eles deveriam comer ou não. No capítulo 12, Paulo responde às perguntas acerca dos dons espirituais. Olha, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então nós podemos entender que essa carta, claro, inspirada pelo Espírito Santo, mas ela teve pelo menos duas fontes de informações de Paulo. Tanto a família de Cloé, que revelou os problemas da igreja, quanto as perguntas, aos questionamentos que foram feitos pelos crentes de Corinto, e Paulo escreve essa carta com o intuito de responder às perguntas, de tirar as dúvidas dos crentes de Corinto. Bem, hoje nós vamos estudar uma profecia breve. Hoje vamos estudar apenas um versículo, pode abrir a tela por gentileza, que fala exatamente que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Hoje só vamos estudar um texto, um versículo apenas, que é o versículo de número 18 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pode passar a tela por gentileza. Aí Paulo vai dizer assim, nesse capítulo 1, que Paulo estava repreendendo os crentes sobre as dissensões na igreja de Corinto, Paulo vai dizer assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então Paulo vai deixar bem claro que as pessoas não crentes, não salvas, as pessoas que são chamadas na Bíblia de homem natural, que não conhece as coisas de Deus, veem a cruz como uma loucura, né? Muita gente não consegue entender como é que Jesus, lá na cruz do Calvário, estava comprando a salvação da humanidade. Como é que eu posso dizer que sou salvo simplesmente crendo que Jesus morreu por mim ou morreu pelos meus pecados? E Paulo diz assim, olha, para as pessoas não crentes, para as pessoas não salvas, isso parece loucura.
Como é que as pessoas vão acreditar que a fé naquele sacrifício, ela vai garantir a salvação de alguém? E eu gostaria de falar exatamente sobre este plano, sobre esse projeto de salvação, e talvez você seja uma dessas pessoas que não consegue entender como é que Jesus comprou a nossa salvação, como é que eu posso ser salvo simplesmente se eu crer, se eu acreditar no sacrifício de Cristo. Então eu vou falar hoje sobre o plano da salvação. Mas antes de eu falar sobre o plano da salvação estabelecido por Deus para a salvação da humanidade, eu gostaria de voltar no tempo e começar a falar do capítulo 1, capítulo 2 do livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis, você vai perceber isso, que pelo poder da sua palavra, Deus criou todas as coisas, né? E Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, traz um resumo da criação, como ocorreu, como se deu a criação. Ele vai dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e haja separação entre águas, e apareça a porção seca. E assim Deus vai criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Era Deus falando, haja, e as coisas iam surgindo, iam acontecendo, iam sendo criadas. Então Deus criou os grandes luminares, Deus criou, as plantas, as árvores, e no sexto dia Deus criou o homem. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Depois, você sabe disso, que Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora para que esteja como diante dele. E Deus fez Adão dormir um sono profundo, tirou uma de suas costelas e fez uma companheira e deu a Adão, e Deus assim formou a mulher. E depois de Deus concluir a criação em 6 dias, diz a Bíblia que no 7º dia Deus descansou. Claro que nós entendemos que não significa dizer que Deus estava cansado, o sentido é Deus concluiu a sua criação no 6º dia, e no 7º dia toda a obra já estava concluída. E eu gosto muito de um versículo que está no capítulo 1, versículo de número 31 do livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. É como se Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao concluir aquela criação, olhasse lá do seu trono, lá dos altos céus, e olhasse tudo o que ele criou. Então estava incluso o quê? O sol, a lua, as estrelas, as galáxias, os planetas, o sistema solar, o planeta Terra, as árvores, as fontes das águas, os mares, os oceanos, a terra seca, os animais, o homem, enfim. Tudo era belo, tudo era perfeito. É bom lembrar que não havia nada, absolutamente nada de mal, de ruim, nada que trouxesse preocupações. Eu costumo sempre dizer que Adão e Eva, por exemplo, lá no Jardim do Éden, viviam em paz, viviam em harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então era um ambiente maravilhoso, né? Tudo foi preparado, planejado por Deus nos mínimos detalhes, né? Então o homem respirava um ar puro, diferente do ar que nós respiramos hoje, né? Cheio de um ar poluído, né? Por conta dos gases, por conta da poluição. Não havia nenhum tipo de estresse, de preocupação, de ansiedade, não havia nenhum tipo de incômodo, não havia nenhum sentimento mal, ruim, de ódio, ira, inveja, ciúme, contenda, nada, absolutamente nada de ruim. Literalmente, aquele casal vivia num paraíso aqui na terra, e eu posso dizer, sem medo de errar, que existem lugares maravilhosos ainda hoje no mundo, né? Deixa eu dar um exemplo bem conhecido seu, que é Fernando de Noronha, né? Um lugar lindo, maravilhoso. Pronto, o Éden era algo ainda melhor, porque era um paraíso, era um jardim que foi criado e foi estabelecido por Deus. Mas no capítulo 3 de Gênesis, começa agora um fato que vai ser um divisor de águas.
Satanás, um anjo de luz, não é, que havia caído, havia se rebelado contra Deus, que havia sido expulso do céu, ele vem até o jardim do Éden, ele espera um momento em que a mulher estava sozinha e começa agora, através de uma serpente, a lançar dúvidas sobre a bondade de Deus, sobre a justiça de Deus, dizer que Deus não era tão bom quanto eles pensavam que era, porque Deus havia dito a Adão que ele poderia comer de todas as árvores, do fruto de qualquer árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. E antes que você pegue o seu celular para mandar essa pergunta, eu já vou lhe responder. Todo mundo faz essa pergunta quando estamos lecionando lá no nosso seminário e a gente fala sobre esse assunto. Todo mundo pergunta isso. Mas, professor, se Deus é onisciente, se Deus já sabia o que ia acontecer, por que ele colocou aquela árvore? Aquela árvore era um teste, era uma forma, um meio, um modo, uma maneira de Adão demonstrar a sua fidelidade a Deus. Veja, se Deus dissesse a Adão que ele só poderia comer do fruto de uma árvore, ele até poderia dizer, eu já estou enjoado desse fruto, por isso que eu comi de outra. Mas foi o inverso. Deus disse, você pode comer do fruto de qualquer árvore, com exceção dessa. Era Deus dizendo aqui, será a forma, o meio, o modo, a maneira de você demonstrar a sua fidelidade a mim. É você simplesmente não comer do fruto desta árvore. E Adão, com certeza, nem se aproximou daquela árvore, daquele fruto, que eu faço questão de dizer isso, era fruto mesmo, era árvore mesmo, se era maçã não sei, se era uma pera eu não sei, mas que era fruto de uma árvore eu não tenho certeza. Aí não tem nada de simbólico ou figurado não, era literal. Então Satanás vem através de uma serpente, começa a lançar dúvida no coração da mulher, espera o momento em que a mulher estava sozinha, e aí começa a lançar dúvidas sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade de Deus. E a mulher começou a olhar para aquele fruto, para aquela árvore com um olhar diferente. Ela foi seduzida, ela foi enganada. E ela comeu do fruto. Detalhes, quando ela come, nada acontece. Nada. Por quê? A ordem tinha sido dada a Adão. Adão era o representante de Deus, era o representante da raça humana. E quando Adão se aproxima, Eva já tinha comido do fruto e deu para Adão e ele comeu com ela. E eu sempre digo isso, que o que Adão deveria fazer era esperar a viração do dia. Era esperar o momento que Deus viesse falar com eles. Era o momento de Adão dizer assim, não, eu não vou comer, eu vou esperar a viração do dia e eu vou dizer a Deus, olha Deus, chegou aqui uma serpente não fala, mas essa falava, e disse umas coisas aqui a Eva e ela comeu do fruto. Me explique melhor isso aí. Só que Adão comeu do fruto com a mulher. E a partir de então o pecado entrou no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade. Eu disse há poucos instantes que o homem vivia em paz com Deus, consigo e com o próximo. E o pecado, a partir de então, trouxe sequelas, prejuízos e afetou o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem consigo mesmo e o relacionamento do homem com o próximo. Quer ver? Primeiro, a partir do capítulo 3 e versículo 9, quando Deus vem falar com Adão, Adão já, quando ouviu a voz de Deus que passeava no jardim à tardinha, pela viração do dia, Adão já não era o mesmo. Adão já estava com medo, escondido, já estava com vergonha. Deus começa a perguntar, como se não soubesse. Adão, onde estás? Quem te mostrou que estavas nu? Porventura comesse tudo o fruto que eu te ordenei que não comesses? Claro que Deus sabia de tudo isso. Mas Deus estava dando a Adão a oportunidade de confessar o seu erro, confessar o seu pecado. E Adão diz, olha, eu temia, eu estava nu, eu escondi-me. Deus começa a perguntar, quem te mostrou que estavas nu? Aí, veja que primeiro afetou o relacionamento do homem com Deus. Ele já estava com medo, com vergonha, escondido, diferente dos outros dias que Adão vinha conversar com o pai. Segundo, afetou o relacionamento com o próximo. Porque Adão começa agora a botar a culpa na mulher. A mulher que tu me desse comeu do fruto e eu comi com ela. E a partir de então começam as discórdias, tanto internas quanto as discórdias com o próximo, né? Sabe aquela grande lista das obras infrutuosas da carne? Gálatas capítulo de número 5, versículo 16 a 21, lembra disso? Inveja, ira, contenda, peleja, dissensões, homicídio, glutonaria,
heresias, dissensões, porfias, emulações, todas aquela lista daquelas obras infrutuosas da carne, pronto, teve início lá no Éden, lá no Gênesis, no capítulo 3, na ocasião da queda. Então, Deus começa a sentenciar a terra. Deus começa agora a punir a criação. Deus diz, olha, a terra tornou-se maldita, vai produzir espinhos e cardos. A serpente agora vai rastejar e vai comer pó. A mulher vai ter filho com dores. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E Deus disse a Adão, tu és pó e em pó te tornarás. E naquele momento de juízo, naquele momento de castigo, Deus anunciando o castigo, o juízo, a condenação da humanidade, que coisa interessante. Para a surpresa de todos, inclusive de Satanás, aí Deus diz assim, capítulo 3, versículo 15. E haverá, não é, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente da serpente e a semente da mulher. E Deus diz, esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, a serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher. Deus já estava de antemão anunciando o plano, o projeto da salvação, que um descendente de mulher, um homem, que seria descendente de uma mulher, viria ao mundo com esse objetivo, de pisar a cabeça da serpente, embora que isso lhe causasse dores, embora que a serpente ou a semente da serpente fosse ferir o seu calcanhar, isso falava de dores. Deus já estava de antemão anunciando o projeto da salvação. E deixa eu ilustrar para você, para que você possa entender melhor. É como se, naquele momento da queda, é como se houvesse uma necessidade de alguém pagar o preço pelo resgate da humanidade. É como se Deus dissesse assim, eu preciso planejar, elaborar um plano de salvação que venha satisfazer ao mesmo tempo a minha justiça e o meu amor. Porque se Deus somente perdoasse, eu vou perdoar vocês como se nada tivesse acontecido, iria satisfazer o amor, mas não iria satisfazer a justiça de Deus. E se Deus condenasse os homens, lançasse os homens no inferno, por conta do pecado que entrou no mundo e traria sequelas para todos os homens, iria satisfazer a justiça, mas não satisfaria o amor. E a justiça de Deus exigia isso, que alguém santo, puro, inocente, imaculado, separado dos pecadores, viesse morrer por nós, viesse pagar o preço do nosso resgate. É por isso que a Bíblia diz que, olhando Deus do céu à terra, não viu um justo sequer, ou seja, não havia ninguém que pudesse morrer na cruz por nós. Nem Adão, nem Abel, nem Elias, nem Jeremias, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ninguém, Paulo, Pedro, Tiago, João, ninguém poderia morrer por nós. E aí foi necessário que Deus enviasse Jesus para vir ao mundo, para morrer pelos nossos pecados. João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus vem ao mundo com esse objetivo principal. Marcos 10:45, Jesus diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio ao mundo com essa missão, apesar de ficar conhecido pelos seus ensinos, pelas suas pregações, pelos seus milagres, mas a principal obra, a principal missão, a principal tarefa de Jesus foi ir à cruz do Calvário, morrer por nós. E aquele que crê no sacrifício de Cristo, que recebe Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, pode ser salvo. O que vai garantir a fé dos seres humanos, das pessoas, é a fé em Cristo, é crer no sacrifício de Cristo. E Paulo deixa bem claro, escrevendo aos Coríntios, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. As pessoas não são capazes de entender, de compreender isso. Isso parece loucura, mas como pode? Veja que
a lógica de Deus muitas vezes contraria a lógica humana. Como é que Jesus, por exemplo, morreu por mim, se quando ele morreu eu não tinha nem nascido? As pessoas costumam perguntar isso. Como é que o Salvador do mundo, o Filho de Deus, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, vem a esse mundo morrer por nós, pecadores? Parece loucura isso. Como é que Jesus estava pagando o preço pelo resgate da humanidade? Parece loucura, mas foi exatamente esta loucura aos olhos humanos que foi a solução para o problema da humanidade, para nos dar direito à salvação, para nos dar direito à vida eterna. Jesus veio para comprar-nos para Deus, para comprar a nossa salvação. E eu poderia ler aqui alguns textos bíblicos que comprovam isso, antes de estudarmos o cumprimento dessa profecia. Por exemplo, se você estiver com a sua Bíblia, você pode ler lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 16. Veja o que é que Paulo vai dizer. Paulo diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegasse perto. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, os gentios que estavam longe de Deus chegaram perto, porque Ele é a nossa paz. Olha, quem é Cristo? A nossa paz. Veio trazer a paz entre Deus e os homens, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, através do seu sacrifício. Aí Paulo diz: desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, olha que coisa extraordinária, Paulo diz aos Efésios: pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, ambos aqui é judeus e gentios, matando com elas as inimizades. Paulo diz ainda na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A plenitude de Deus estava presente em Cristo. No versículo 20 ele diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Olha, Cristo trouxe a paz pelo sangue da cruz. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Cristo veio para trazer a reconciliação, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Eu poderia ler ainda nessa mesma carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15, quando Paulo diz assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas. Então Cristo veio para oferecer perdão, havendo riscado a cédula que era contrária, que era contra nós das suas ordenanças. Aquela cédula condenatória que acusava os homens, que condenava os homens. Aí Paulo diz: a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que coisa interessante. É como se a cruz fosse o comprovante do pagamento da dívida. Então isso parece loucura, mas é o projeto de Deus para que nós sejamos salvos. Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Vamos comprovar isso, que realmente essa palavra da cruz parece loucura? Pode passar o texto, por gentileza? Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 24 a 25. Quando Paulo estava pregando ali diante de Festo e diante do rei Agripa, Lucas diz isso, e dizendo ele isto em sua defesa, ele quem? Paulo estava diante de Festo e do rei Agripa. Disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo. Olha, quando Paulo começa a pregar o evangelho, o que é que Festo vai dizer? Estás louco, Paulo. Como que diz assim? Isso é loucura. As muitas letras te fazem delirar. Você está delirando, Paulo. Mas Paulo disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo, ou seja, eu tenho consciência daquilo que eu estou dizendo. Então veja que o próprio Festo, que era uma autoridade romana, viu Paulo como louco, porque Paulo estava pregando a cruz de Cristo, pregando a salvação através da fé no sacrifício de Cristo. Vamos ver outro texto do próprio Paulo? Agora, capítulo 1, versículo 16 de Romanos. Pode abrir, nós já estudamos esse texto. Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho de Cristo,
Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então veja, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Pode voltar a tela, por favor. Então, para aqueles que não são crentes, que não são salvos, parece loucura. Parece loucura isso. Parece. Eu vou ser sincero. Você tem razão. Parece loucura. Como é que vocês cristãos, vocês evangélicos, querem dizer a mim, por exemplo, né, que não sou cristão, que não sou evangélico? Estou dando um exemplo, você sabe? Que por causa de Adão eu sou pecador. E eu tenho nada a ver com Adão. Quem pecou foi ele, quem comeu fruto foi ele, não tem nada a ver com isso. Não é assim que as pessoas pensam? E não lembram ou não sabem disso, que o pecado de Adão passou a toda a posteridade, que todos os seres humanos nasceram contaminados com o pecado. Aí parece loucura também, quando estamos pregando e dizendo assim, Jesus morreu por mim e por você, para nos dar direito à salvação. E se você crer em Cristo, você será salvo. Se você quiser uma mansão aqui num bairro nobre, aqui na terra, no Brasil, onde você mora, você vai pagar muito caro por isso. Você tem que ter muito dinheiro para você comprar uma morada aqui, uma mansão, uma casa grande, maravilhosa. Mas se você quiser uma mansão no céu, você não precisa pagar nada. E por quê? O preço já foi pago. Onde? Na cruz do Calvário. Parece loucura isso, mas é a verdade. E eu quero concluir o programa hoje dizendo que no final desta vida, pode guardar esta palavra, que eu vou dizer com muita convicção, no final desta vida, nem todos serão salvos, mas todos serão crentes. Vou repetir. Nem todos os homens serão salvos, porque nem todos obedecem ao Evangelho, mas todos serão crentes. Quando eu digo crentes, é porque vão crer, vão acreditar. Os homens que forem lançados, por exemplo, os homens que participarem do juízo final e forem condenados e forem lá para o lago de fogo, eles vão chegar lá e dizer assim, eu estou aqui porque eu não criei, mas pregaram para mim. Os crentes pregaram para mim. Os evangélicos foram lá na minha casa. Eu assisti a alguns programas lá da Rede Brasil, eu vi alguns pregadores pregando a palavra de Deus e eu não acreditei. Eu pensava que era loucura. Mas agora, pena que é tarde demais para alguns, né? Agora eu estou vendo que era verdade, né? Então eu desejo que você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é cristão, que não é evangélico, creia nessa mensagem. Olha, deixa eu trazer um lembrete para você. Aquela mensagem de Noé parecia loucura também, que viria um dilúvio, que iria inundar a terra e que era preciso entrar na arca. Parecia loucura, os homens não creram. Mas o que aconteceu? Noé entrou na arca com os animais, fechou a arca por dentro, Deus fechou por fora e os homens pereceram por incredulidade. Então, se quer um conselho, creia nessa mensagem, ainda que pareça loucura. E Paulo diz, para os que perecem, a mensagem da cruz é loucura, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus.